girls and boys! Olá, gente! Olha só, esse vídeo de hoje aqui é dedicado para o segundo ano. Quem é do segundo ano, fica ligadinho aqui, porque eu vou estar trazendo soluções, a diferença de substâncias e misturas, e aí eu vou estar falando sobre a solubilidade, né? Soluto, solvente, só uma revisão da aula que eu dei antes da quarentena. E aí eu vou estar finalizando com formação das grutas calcárias. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou deixar uma atividade no final desse vídeo, que aí eu queria que vocês respondessem nos comentários, ou se não conseguir nesse vídeo aqui, vocês podem colocar no Facebook. Então assim, vocês colocam o nome de vocês, a série que vocês estão, eu vou estar com o nome de vocês aqui no caderno, vou estar anotando, para eu poder acompanhar quem é que tá respondendo os vídeos. Eu vou estar colocando aqui quem está podendo ter acesso à internet, acesso aos meus vídeos, certo? Só para mim poder ter o controle nisso aqui. Então assim, fica até o final para assistir, para ver essa atividade, e vocês respondem no final do vídeo. Vocês que é do primeiro ano e do terceiro ano, fiquem tranquilos que os próximos vídeos eu vou estar trazendo atividade também para poder acompanhar vocês, certo? Então tenho do primeiro ano na segunda-feira e o terceiro ano que vai ser na sexta-feira. Eu vou estar postando os vídeos de vocês, para vocês, certo, gente? Então vamos lá, dando continuidade aqui. O que é então soluções? Soluções, então, eu posso, antes de entrar nesse conteúdo de soluções, eu tenho que revisar um assunto que trabalhamos na primeira unidade, na primeira série de vocês, no primeiro ano, que é a estrutura da matéria. Vocês sabem que a matéria, né, ela é composta, então, a matéria nada mais é do que o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo no universo é considerado matéria. Então, o que a matéria, então, é formada? Ela é formada basicamente de moléculas. O que é moléculas? São conjuntos de átomos. Átomos são partículas, a menor partícula que tem da matéria. Então, o átomo, eles vão se unir formando, então, as moléculas. E assim vai surgir a matéria, e aí podemos identificar os elementos. Eu tenho aqui os elementos químicos considerados átomos, que são elementos simples. Eu tenho o ferro aqui com o símbolo Fe, e na natureza ele não é possível encontrar sozinho. Então ele vai ter, na natureza, é possível encontrar o ferro e o oxigênio, certo? Então esse aqui são as moléculas e esses daqui são os átomos. Sendo que só a prata que ele encontra sozinho na natureza, certo? A sua molécula natural. Os átomos e as moléculas. Então, os átomos, eles vão se unir e formar as moléculas, né? Então, eu tenho aqui hidrogênio mais hidrogênio vai formar o H2. Hidrogênio mais hidrogênio com oxigênio, 2 hidrogênios com oxigênio vai formar o H2O, popularmente conhecido como a nossa água, não é, gente? Então, dando continuidade aqui, temos os estudos das substâncias e as misturas. Temos que diferenciar o que é substância do que é mistura. Então, assim, basicamente, substância, ela forma partículas de matéria que apresentadas, então, a composição fixas e definidas. Um exemplo, então, de uma substância pura, uma substância simples, eu tenho aqui o gás hidrogênio. Vocês podem observar que só tem hidrogênio aqui, H2. Então, eu tenho aqui o gás oxigênio, O2. Então, eu só tenho 2 moléculas de oxigênio, o O2. O gás ozônio, 3 moléculas de oxigênio, a sua representação, certo? Substâncias compostas, então, ela é constituída por uma molécula formada, então, por mais de um elemento químico. Então, eu tenho aqui a água, que a sua fórmula é H2O, e a substância, então, ela é composta por 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. O sal de cozinha, que é conhecido como uma solução iônica. Solução iônica é que perde ou ganha elétron. No caso aqui, o sódio ele vai perder um elétron e o cloro vai ganhar esse elétron. Então, é uma substância iônica. Então, o sal de cozinha, NaCl, é a representação esquemática dele aqui. O açúcar, que é a nossa sacarose,
que utilizamos no nosso dia a dia, C12, H22 e O11, né? E a sua representação esquemática, assim dessa forma, os seus carbonos, os seus hidrogênios e o seu oxigênio. Ok, gente? Então, isso aqui foi substância simples, que tem apenas um tipo de átomo, e substância composta, que são vários, certo? E agora, aqui, né, simples e composta. As misturas. Então, o que é uma mistura? É todo material que é formado de duas ou mais substâncias. Então, sendo cada uma delas denominada, então, componente. Então, eu tenho um componente 1, um componente 2, né? E ele não vai se misturar, certo? Se ele não se mistura, então ele é considerado mistura. Então, eles possuem fases. Essa mistura, né, que são várias substâncias unidas, ela pode ter fase. Uma fase ou duas, né? Uma fase é uma mistura, é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo ou uniforme. Podemos classificar a mistura, que pode ser encontrada as fases, de duas maneiras, homogêneo ou heterogêneo. Quando eu explico isso aqui, eu tento lembrar, né, na parte quando fala de homossexual e heterossexual. Homossexual é quando o indivíduo gosta do mesmo sexo, certo? Homossexual, mesmo sexo igual. E heterossexual, sexo diferente. Então é isso, homogêneo, ele tem o mesmo, não dá para definir que substâncias são. Já heterogêneo são mais de uma substância, substâncias diferentes. Por exemplo, um exemplo de heterogêneo, água e óleo. Vocês já viram, né, água e óleo que não se mistura. Então, a mistura é heterogêneo. Homogêneo, uma fase apenas. Heterogêneo tem mais de duas fases. Então, eu tenho aqui um exemplo de homogêneo e heterogêneo. Eu tenho o ar. O ar, como vocês podem ver, não dá para diferenciar, né? Então, é uma mistura. A água mais a areia, ela é heterogênea, porque a areia fica no fundo e algumas partes ficam suspensas, mas você não consegue dissolver totalmente a água com a areia. Alguns exemplos aqui de misturas. Eu tenho aqui água e eu tenho aqui açúcar dissolvido, né? Água com açúcar dissolvido, o aspecto visual é uma única fase. Eu sei que ele é uma mistura, que eu coloco água com o açúcar, né? Então, eu sei que é a única fase, então ele é homogêneo, certo? Homogêneo. Óleo e água é duas fases, então eu tenho heterogêneo, aqui é uma mistura heterogênea. Água gaseificada. Vocês que têm, alguém que tem consumo, né? Já viu alguém consumindo água gaseificada? É uma água que tem gases, né? O dióxido de carbono contidas na água. Então, essa água com gás é mistura. E é uma mistura heterogênea, porque eu consigo diferenciar elas, né? Mudando a temperatura ou balançando ela, eu posso tirar esses gases dessa água. Um pouquinho mais difícil, mas é possível, certo? Então, vamos lá. O que são misturas homogêneas? Um exemplo, eu tenho esses daqui, amálgama, vinagre, o latão. E aqui são os componentes principais de cada mistura, certo? Então, por exemplo, eu tenho o vinagre aqui, que eu tenho a água, H2O, mais o ácido acético, que é essa molequinha aqui, certo? Então, é uma mistura homogênea, porque essas daqui eu não consigo ver as fases. Por exemplo, o álcool hidratado, etanol mais água. Lembrei aqui do coronavírus, 70% uma quantidade de água para uma quantidade de álcool. Ó, álcool hidratado para eliminar o coronavírus, né? Então, álcool hidratado é um exemplo de uma mistura homogênea, porque tem apenas uma fase. Então, vamos lá, dando continuidade, os aspectos homogêneos. A olho nu, podemos dizer que o leite é uma mistura homogênea, não é? Só tem uma fase, na olho nu. Mas se eu ir para um microscópio, o que eu vejo dentro desse leite? Eu tenho uma mistura heterogênea. Por quê? Eu tenho algumas gotículas de óleo separado desse leite. Então, eu tenho duas fases.
Então o leite, ele é considerado então uma mistura heterogênea. Gente, eu tô com tanta saudade de vocês, meus queridos alunos. Nossa Senhora. Mas assim, é porque eu ia fazer a pergunta. Vocês acham que o leite, ele é homogêneo ou heterogêneo? Comente aqui se vocês achavam que o leite era homogêneo. Comenta aqui nos comentários, que eu vou estar acompanhando. Então vamos lá. Agora entramos em solução. O que é solução? Solução, ela é uma mistura que ela pode ser homogênea de 2 ou mais componentes. Então eu tenho um solvente aqui, que é considerado o maior, o componente maior é um solvente. E o componente menor é o soluto. Então o que é uma solução? É um solvente mais um soluto. Então solvente, maior quantidade. Soluto, menor quantidade. Certo? Então assim, eu posso caracterizar ela como sólida, uma substância líquida e uma solução gasosa. Uma solução sólida. Os anéis, o ouro 14 quilates. O ouro não é usado puro. Por isso que tem essas fases, esses divididos em quilates, que são folheados, ou então o ouro 18 quilates. Ele é composto de aço, latão, bronze ou outros metais para ele adquirir rigidez e aí ser mais resistente, certo? Então temos soluções líquidas, o soro fisiológico, o álcool. E temos as soluções, então, gasosas, certo? Que é o ar atmosférico, mistura O2, né, e o gás hélio. Aqui são os tipos, né, de soluções e os exemplos, sólido, líquido e gasoso. Eu vou colocar bem rapidinho aqui, tá? Para vocês essa tabela, certo? E aí vamos voltar, dando continuidade e vamos diferenciar aqui. É muito importante dizer para vocês que existem 2 tipos de soluções, as iônicas e as moleculares. As soluções iônicas, elas são eletrolíticas, são aquelas que o soluto é um composto iônico, ou seja, ele é capaz de transmitir eletricidade. Um exemplo é o sal de cozinha na água. Ele transmite eletricidade. O exemplo de NaCl. Com a água, o NaCl ele é conhecido como uma solução iônica. É íon, né? O Na, ele perde elétron e o cloro, ele precisa desse elétron, certo? O NaCl. A água com sal de cozinha é uma solução iônica e transmite eletricidade. E as soluções moleculares são aquelas em que o soluto é um composto molecular, ou seja, a água com, por exemplo, o açúcar, ele é uma solução molecular, ok, gente? Então, se algumas moléculas, quando elas se unem, elas podem formar uma solução ácida. Essas soluções ácidas também é capaz de conduzir eletricidade, certo, gente? Então, vamos lá. Agora, aqui eu posso definir ela como soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. As soluções insaturadas são aquelas que não atingiu seu limiar. Então, insaturada, ainda não atingiu, tem mais moléculas ainda para se diluir. As soluções saturadas, pronto, já atingiu o máximo. Se ultrapassar aquilo ali, se colocar mais soluto nesse solvente, vai acontecer o quê? Vai decantar. E aí vai ter um corpo de fundo nesse meu soluto, certo? Que podemos chamar então de soluções supersaturadas. Quando tem um corpo de fundo, é solução supersaturada, certo? Então vamos dar continuidade aqui. E eu tenho que finalizar aqui porque deu 14 minutos, está muito grande. Então assim, no outro vídeo eu vou fazer um corte e no outro vídeo eu vou estar trazendo para vocês as cavernas, as grutas calcárias. Então as soluções. Coeficiente, então, de solubilidade, certo? Coeficiente de solubilidade é a capacidade que o solvente tem de diluir aquele soluto. Então, essa capacidade, para não sobrar ou então faltar, eu chamo de coeficiente de solubilidade. Cada substância tem a sua capacidade, certo? Então, assim, insaturada, eu posso dizer que a massa do seu soluto é menor do que a sua concentração de solubilidade.
A saturada, a massa do soluto, ele é igual ao coeficiente de solubilidade, e a supersaturada, a massa do soluto, ele é maior que o coeficiente de solubilidade, por isso que faz aquela sobra, certo, gente? Como eu falei para vocês, eu ia estar trazendo, então, cavernas e grutas calcárias, vou ter que deixar para um outro vídeo, certo? Então, o próximo vídeo que eu colocar aqui mesmo, depois desse aqui tem um outro, eu vou estar colocando, então, as grutas calcárias e fazer atividade no outro vídeo. Nesse daqui, então, vocês colocam aqui embaixo o que vocês acharam de interessante, certo? Nesses vídeos aqui. Então, eu vou colocar uma perguntinha aqui, aí vocês respondem nos comentários aqui abaixo. Certo, gente? Então, eu tô esperando vocês com seus comentários. Ou comentem nesse daqui, ou então no outro lá de grutas calcárias. Até o próximo.